Você já parou para reparar que as coisas realmente são fáceis? E eu não falo com aquele papo de coach, como o pessoal costuma falar, né? De que se você quer, você pode, é só você pensar positivo. Mas as coisas elas realmente são fáceis de serem feitas. Eu não diria exatamente fácil, eu diria que são simples. As coisas elas são mais simples do que parecem ser. Independente do teu objetivo, independente do que você queira fazer, do que você queira realizar, é simples. É simples. E refletindo sobre a palavra desse grande sábio Marco Aurélio, um dos melhores livros que eu já li, eu estou lendo pela terceira vez, acho que em 6 meses talvez, acho que em menos de um ano, deve ter uns 8 meses por aí, que eu estou lendo pela terceira vez. E é o livro que eu mais, acho que não dá para ver, mas é o livro que eu mais marquei. Acho que eu devo ter gasto aqui lendo uns 5 ou 6 marca-texto, porque tem muita coisa que me faz meditar aqui nessas informações. Mas tem um trecho em específico que Marco Aurélio diz, em seu segundo livro, na sua 13ª nota, que ele diz assim: Lembra-te de que tudo é apenas opinião e presunção, pois as coisas são claras e aparentes. Foi o que me disse Mônimo e Cínico, e tão claro é e aparente quanto é o uso que pode ser feito dessas coisas, será aquilo que é verdadeiro e sério nelas, se for recebido tão bem quanto o que é doce e agradável. Esse final de fato ele pode parecer um pouco confuso, mas ele fecha o conjunto da obra toda. As coisas elas são simples, tão simples quanto parecem ser. E refletindo sobre esse pequeno trecho, eu parei para pensar em tudo o que eu construí, que não é nada, mas para mim é muita coisa. Eu tenho 23 anos, esse ano eu faço 24. Nós estamos em setembro, hoje é dia 21 de setembro, e eu tenho 23 anos, cara. Eu tenho meu carro, ele não tá aqui atrás para se exibir não, é porque aqui é o espaço onde eu fico mesmo. Tá um tempo muito bom aqui, enfim, já tá escurecendo, mas sempre quando eu tô lendo, eu costumo vir aqui pra frente da garagem, que é aberta aqui, e fica muito gostoso. E eu tenho a minha casa, eu tenho meu carro, eu tenho meu trabalho, eu tenho minha esposa, eu tenho os meus negócios, eu tenho uma independência que eu já compartilhei aqui com vocês quando começou a acontecer, foi o primeiro vídeo aqui do canal, inclusive, que me faz refletir sobre todas essas coisas. E eu penso, cara, eu tive uma ideia de um negócio, eu me esforcei, eu apliquei, eu coloquei em prática e deu certo? Não, não deu errado. Mas daí eu tive outra. E eu fui lá e fiz. E refiz. E melhorei. E otimizei. E fiz até dar certo. E deu certo. E ao pé da letra as coisas elas são simples desse jeito. Só que por conta do excesso, na minha opinião, do excesso de informação, do excesso de coisas que nós temos na nossa vida, de uma pessoa do lado de cá falando o que você tem que fazer, e o cara da internet do outro lado lá falando das conquistas dele, e você acaba se comparando e pensando que você pode chegar lá também, então você já fica dividido entre duas ou três coisas que você tem que fazer, daí tem a sua família, se você ainda mora com seus pais, falando o que você tem que fazer, daí se você tem uma parceira, um namorado, uma namorada, também tem a influência que essa outra pessoa causa em você por querer de repente ser uma pessoa melhor, por querer conquistar alguma coisa por ela ou por ele. Então, por conta do excesso de coisas que hoje tem de informação, o excesso não só de informação, mas de tudo no sentido geral, nós ficamos complicando as coisas. Mas é simples. É simples. Você não precisa pular de galho em galho. Em 6 meses, talvez em um ano, você consegue alcançar aquele objetivo de forma simples, clara, sabe? Foi o que eu fiz. Eu demorei muito mais do que isso porque eu pulei de galho em galho inúmeras vezes. Eu diria que talvez uns 4 anos, desde 2020, 2021, que eu estou tentando mil e uma coisas no meu mercado, na área de marketing. Só que começou a dar certo
em menos de um ano, um ano e meio, quando eu falei, eu sei como isso funciona e eu vou aplicar até dar certo. E deu certo. Porque eu tinha um entendimento daquilo superficial. Falei, tá, vou aplicar. E eu sei que aplicando aquele conhecimento, aquele aprendizado, não importa o que seja, independente da área, eu tô falando aqui do meu caso, mas independente de qual for a tua área, se você está passando por esse momento, ou algo parecido, você percebe que vão surgindo informações, conteúdos, situações complementares àquilo que você está passando. E vai complementando. E você vai se aperfeiçoando na prática, com esforço, fazendo aquilo que tem que ser feito, naquele caminho, sem pular de galho em galho. Então, é simples de certa forma. Trazendo para o meu contexto, eu já falei aqui um pouco do que eu trabalho, os meus negócios, é um pouco mais da minha vida no vídeo anterior, que eu expliquei ali um pouco da minha trajetória e tal. Se você não viu, o link está aqui embaixo também, caso você queira conferir, ou aqui no card. Mas eu percebi que o mercado de infoproduto era tão simples quanto parecia ser quando eu peguei um cliente que tinha um infoproduto e ele queria vender esse infoproduto. Então eu prestei um serviço, gestão de tráfego pago. E eu percebi que deu muito certo. Eu percebi, não, deu muito certo de fato. A gente colheu o resultado absurdo. Vendendo, vendendo, vendendo. Eu falei, cara, tá vendendo por conta da minha expertise da construção em cima desse produto. E se eu pegar isso e trazer para mim no que eu já queria fazer? E eu apliquei. E deu certo. E eu fiz isso uma, duas, três, quatro, cinco vezes. Até que eu comecei a ter de fato uma independência financeira para tirar um pouco o pé daqui e entrar em outro negócio. Foi aí que eu escalei a minha agência. Hoje eu presto serviço, eu tenho parcerias, coproduções no caso, tenho um percentual de alguns produtos, de alguns negócios e também vendo infoprodutos. Porque eu foquei em uma coisa e expandi. Foquei até dar certo. Mas eu não compliquei. Eu não vi aquilo como algo complicado. Eu simplesmente fiz, porque parecia fácil. Parecia. É simples, mas não é fácil. Tem a diferença. É simples, mas não é fácil. O fácil é uma questão de aplicação. Se você está com dúvida, você não sabe como funciona, autodidata, ao pé da letra. Se você está com dúvida, não sabe como funciona, como fazer, eu sempre fui uma pessoa, de certa forma, autodidata. Então, se eu tinha alguma dúvida, eu ia lá e buscava. No YouTube, tem conteúdo gratuito pra caramba lá. E eu fui aprendendo, fui pegando, fui aplicando e foi dando certo. E eu fui escalando. E refiz, e refiz, e refiz, e refiz 2, 3, 10 vezes, até que eu tava num momento muito bom para falar, beleza, foquei demais aqui, agora eu preciso de um tempo para expandir essa outra área. E foi o que eu fiz. E é o que eu estou fazendo ainda hoje. Eu tenho outros negócios. Além do digital, de prestar serviço à agência, eu também tenho esse outro braço, que é o mercado de infoprodutos, onde eu vendo produtos com a minha imagem, na minha profissão, e também tenho parcerias, né, coproduções com outros especialistas, onde nós temos percentuais do lucro daquele produto, em cima do nosso serviço, do que nós fazemos. Eu também tenho uma faculdade com a minha esposa, é uma empresa de família, né? Então, eu tenho outros negócios, mas eu só consegui ter esses outros negócios depois que eu fiz dar certo, depois que eu foquei. Só por isso, de certa forma, só por isso. Porque as coisas elas são mais simples, você só precisa focar. Você não precisa de mil e uma soluções, ou hack secreto, ou o pilar secreto que todo mundo esconde de você, independente do seu mercado, do que você faça, da sua idade. Não, você só precisa focar. E vai dar certo, vai dar certo. É simples, não é fácil, mas é simples. É só aplicar. E esse meu conceito de simples, eu não quero dizer que se é simples porque todo mundo... Ó quem tá passando ali. Se é simples, por que eu não sou bilionário? Por que todo mundo não é um Flávio Augusto da vida? Não, não é esse o conceito. O que eu quero dizer é que para você fazer as coisas acontecerem, você precisa dar o primeiro passo. Então não confunda quando eu falo simples com fácil. As coisas são simples, mas elas não são fáceis. Fácil é diferente de simples. Difícil é diferente de complexo. Da mesma forma. Totalmente da mesma forma. Então, não confunda as coisas. Não estou querendo generalizar que é fácil e porque é fácil, todo mundo tem que ser rico, milionário, ter o projeto dos sonhos, mil e uma realizações. Não estou falando isso. Estou falando
de perspectiva sobre o que você faz, sobre você alcançar os seus objetivos, independente de qual for. Você só precisa dar o primeiro passo, focar e focar especialmente naquilo. E você vai perceber que as portas vão se abrir de certa forma, as oportunidades vão aparecer. Porque você se profissionaliza em cima daquilo, você entende daquilo. E hoje, olhando para o Henrique de 2 anos, 3 anos atrás, eu acho que eu poderia estar nesse momento que eu estou agora, lá, sei lá, 2 anos atrás, se eu tivesse focado. Se eu tivesse focado, simplesmente se eu tivesse focado. Se ao invés de eu ficar buscando informações e participando de eventos que prometiam mil e uma coisas, eu simplesmente focasse em alguma coisa. E foi o que eu fiz nesse último ano. E deu certo, deu muito certo. Então, se eu fiz, acho que eu posso recomendar isso para vocês. Foquem em alguma coisa, escolhe alguma coisa que vocês querem realmente fazer. Dediquem um tempo especial para aquilo diário, para você se aperfeiçoar, estude, pesquise, busque. Conforme você vai aplicando, você vai perceber que vão aparecer várias coisas, mas a maioria delas complementando aquilo que você está fazendo. Aquilo que você está fazendo, aquilo que você está buscando, se é um objetivo empresarial, se é um objetivo pessoal, se você está construindo um negócio, não importa. Foca. Foca naquilo. Um passo de cada vez. E as coisas vão acontecer na medida que tem que acontecer. Então, é isso. É isso.